Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo a resolução da prova de matemática do Cefet de Minas Gerais do ano de 2019 para o ensino integrado. Essa é a parte 2, que vamos resolver as questões de 24 a 30. A primeira parte nós resolvemos de 16 a 23. Questão número 24. Duas pesquisas foram encomendadas a um instituto para comparar a popularidade dos candidatos A e B que concorriam à prefeitura de uma cidade. Na primeira pesquisa, 60 dias antes da eleição, o candidato A tinha 20% das intenções de votos e o candidato B 62%. Na segunda pesquisa, realizadas aos 30 dias antes das eleições, o candidato A teve um aumento de 80% em relação à pesquisa anterior e o candidato B teve uma queda de 30%, também em relação à pesquisa anterior. Após a eleição, na apuração final dos votos, verificou-se que o crescimento de um número de eleitores do candidato A foi constante em todo o período acompanhado, 60 dias antes da eleição. E o decrescimento do número de eleitores do candidato B também foi constante nesse mesmo período. O gráfico que apresenta corretamente o resultado dessa eleição é... Aí vem as opções, letra A, B, C e D, com esses gráficos aqui. Então, para resolver essa questão, você tem que saber função do primeiro grau e porcentagem. Esse é um conteúdo estudado na 7ª série ou no 8º ano do ciclo. O que eu fiz foi o seguinte: se o A teve um aumento de 80%, 80% de 20% é 16%. Aí você vai somar os 20 que ele tinha mais 16 dá 36. Isso no primeiro mês. No segundo mês ele teve outro acréscimo de 80%. Então 80% de 36 é 28,8%. Somando dá 36 com 28,8, 64,8% depois de 2 vezes. Isso para o candidato A. Não fiz nem o candidato B, pelo seguinte: a opção correta está na letra C. Aqui, ó, 2 meses depois ele teve 64,8%. Candidato A. Não precisei nem fazer o candidato B. Por quê? Porque nenhum outro gráfico continha isso aqui, ok? Mas se você quiser fazer, pode. Você vai lá, calcula os tantos por cento de queda do candidato B no primeiro mês, no segundo mês, soma que você vai ver que vai dar isso aqui. Mas no caso, eu não teve necessidade. Questão número 25. A figura 1 mostra uma pirâmide formada por um quadrado e 4 triângulos equiláteros. Então, está aqui o quadrado e os triângulos aqui nas faces. A planificação dessa pirâmide está representada nessa figura 2. Então, ele pegou e abriu a pirâmide. Então, se a área total da pirâmide é dada pela figura 2 e o lado do quadrado mede L, então a área total da pirâmide é. Aí vem as opções. Para você saber isso, você tem que saber geometria, tem que saber o teorema de Pitágoras, né? Necessidade de geometria, o teorema de Pitágoras, e cálculo de áreas, que está na 8ª série e 9º ano do ciclo. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei um triângulo aqui, ó, aqui é L, metade de L é L sobre 2, e aqui é a altura, ok? Apliquei o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, que é a altura. Então L2 é igual a H2 sobre L sobre 2 elevado ao quadrado. L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, tira o mínimo comum, vai ficar 4 menos 1, 3. 3L2 sobre 4. Extrai a raiz,
ok? Do primeiro membro e do segundo membro, você vai encontrar lá a altura, ok? Agora, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. No caso aqui eu saí a raiz, ok? Raiz de L2 é L. E raiz de 4 é 2. Então 3 não tem raiz, então fica com esse valor aqui. Então base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo. Então vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Nós temos 4 triângulos, então multipliquei por 4, ok? Cortei esse 4 com esse 4, ficou L2 sobre raiz, vezes raiz de 3. Agora mais a área do quadrado, que é L vezes L. L vezes L era ao quadrado. Então só L ao quadrado, que é a do quadrado, mais as 4 áreas dos triângulos. Coloquei L2 em evidência, ficou L2 vezes 1 mais raiz de 3. Aí você vai lá e marca a opção correta, que está na letra C. Questão número 26. Considere f e g duas funções reais definidas por f de x igual a menos x2 mais x mais 6 e g de x igual a x mais 2. Sobre os gráficos dessas funções, é correto afirmar que eles se interceptam em pontos cujas ordenadas são. Ordenada é aqui que está no eixo x. Né? Para você saber resolver isso, tem que saber funções do primeiro e do segundo grau. Você estuda isso lá na 8ª série ou no 9º ano do ciclo. Então, o que eu fiz aqui? Essa parábola aqui vai encontrar com essa reta, ok? Então você tem o gráfico de uma função quadrada com uma parábola. Isso aqui é o gráfico de uma reta. Quando a função f de x for igual à função g de x, aí você vai ter a intersecção dos pontos. Né? Então, igualei a função do segundo grau igual à função do primeiro grau. Cortei esse x com esse x. 6 menos 2 é 4. Passei para o segundo membro. Multipliquei por menos 1. Fiquei com x ao quadrado igual a 4. Os números que é elevado ao quadrado, que dão 4, é menos 2 e mais 2. Aí eu substituí na função g. Do jeito que eu poderia ter substituído na função f, que daria mais trabalho. Então, quando x é menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, 0. Já que o primeiro é ordenado. E quando for 2, 2 mais 2, 4. Está aqui a segunda ordenada. Então, 0 e 4, eu vou lá e marco, está na letra C de cão. Questão número 27. Arquimedes, que nasceu há 212 anos antes de Cristo, em uma de suas obras, descreve que um arbelos é uma região plana, delimitada por 3 semicírculos. Na figura a seguir, a região destacada é um arbelos delimitado por 3 semicircunferências, cujos diâmetros são AB, AC e BC. Aí deu a figura. Ele falou que AB mede 6, AC mede 4 e que AB é perpendicular a CD. Então a razão entre as áreas desses arbelos e a área dos círculos de diâmetro CD é: para você saber resolver isso, tem que saber relações métricas no triângulo retângulo, né? E cálculo de áreas. Você estuda isso na 8ª série, aqui tem um N a mais, ou no 9º ano. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu dei os valores aqui, ó. Calculei a área. A área é πr ao quadrado, né? De um círculo. Como eu tenho semicírculo, eu vou dividir essas áreas por 2. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 2 vai dar 9,5. Né? A área desse círculo aqui. E desse outro aqui mede 3 mais 1, 4, né? Que ele deu lá, ó. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. Aliás, 16 por 2, 8. Aí eu calculei essas áreas. Né? Área 1, área 2. Correto? E aqui eu calculei a altura ao quadrado igual a m vezes n. As relações métricas do triângulo retângulo. Como se você tivesse um triângulo aqui, ó.
passando pelo bolso aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Qualquer triângulo inscrito num semicírculo ou numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Então a altura ao quadrado é m vezes n, que é esse valor aqui. Esse valor aqui vale 2 e esse valor aqui vale 4. Então 4 vezes 2, 8. O 8 não tem raiz, mas 4 tem. Raiz de 4 é 2. O 2 não tem raiz não. 2 raiz de 2 é a altura. Então o raio é igual a raiz quadrada de 2, que é metade, né? Metade disso aqui. Então fui lá e calculei, né? Certo? A área. Agora, ele quer o que? Ele quer a razão. Então é 9 meios de π menos a somatória das duas áreas, né? Certo? Somei uma com a outra, subtraí, deu 2π. Então ficou 2π dividido por 2π, que é esse aqui, ó, que é a área desse círculo aqui. Ok? E essa área rachurada eu calculei, né? Um semicírculo aqui, outro aqui, outro aqui. Peguei o maior, subtraí dos dois, da soma dos dois menores. E depois eu dividi, porque o que ele está querendo é a razão. Então você tem que tomar muito cuidado, que ele não está querendo essa área não, ele está querendo a razão. Então a razão é de 1. Você vai lá e marca, está na letra B de bola. Questão 28. Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo em C. Aí deu essa figura, falou que AD mede 4, BD mede 8, EF mede 0,2, ele quer a medida de E até G. Para você resolver isso, tem que saber relações métricas do triângulo retângulo. Isso é estudado na 8ª série ou no nono ano. Ok? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, que está de cabeça para baixo, se é que triângulo tem cabeça, né? E apliquei as relações métricas do triângulo retângulo. A altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções dos dois catetos, que é 4 e 8. Então, 4 vezes 8, 32. 32 não tem raiz, mas 32 é 16 vezes 2. E a raiz de 16 é 4. E 2 não tem raiz não, você fica com ela. Então, essa altura aqui mede 4 raiz de 2. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois, já que eu tenho essa medida aqui, ó, a altura é igual a 4 raiz de 2, eu apliquei o teorema de Pitágoras, né? Chamei aqui de x. Então, a hipotenusa que é x, desse triângulo aqui, ó, ok? A medida da hipotenusa é igual a medida de um cateto ao quadrado, que é 8, mais o outro cateto ao quadrado, que é 4 raiz de 2. Então, calculei aqui, 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2, 32. 32 mais 64 é 96. 96 eu fatorei, entendeu? É 16 vezes 6. A raiz de 16 é 4. 4 raiz de 6 é o valor de x, que é essa hipotenusa aqui. Agora, esse triângulo aqui, ele é semelhante com esse triângulozinho aqui, ó. E eu chamei esse valor aqui de W, que é o que ele está querendo. Ok? Só você colocar de cabeça para baixo aqui, você vira esse aqui, ó. Certo? Esse triângulo aqui é semelhante com esse triângulo aqui. Então eu fiz 0,2 está para 4 raiz de 2, assim como W está para 4 raiz de 6 vezes raiz de 6. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí eu encontrei que o W vale 0,2 raiz de 3, que está na letra A. Você vai lá e marca. Questão número 29. Um prestador de serviços da construção civil deseja adquirir um equipamento fabricado por duas marcas, A e B, para melhor desempenhar o seu trabalho. O equipamento da marca A é vendido no mercado por R$2.000 e tem um custo de manutenção anual de R$300. E o da marca B é vendido por R$1.400 e tem um custo de manutenção anual de R$450. O gráfico a seguir representa essa situação. Aí deu o gráfico. Deseja saber em quanto tempo o uso de T, né, de tempo,
o custo total do equipamento B, da marca A e da marca B, serão iguais. Nesse caso, o ponto T e V, de coordenada C e V, tem as coordenadas. Aí vem as opções. Para você saber isso, você tem que saber função do primeiro grau, né? Isso você estuda na oitava série ou no nono ano, né? Então, isso é a interseção aqui desses dois gráficos. Então, o que eu fiz foi o seguinte: o gráfico da função A é 2000 mais 300t, já deu aqui, ó, os dados do problema. E a função de B é 1400 mais 450t, por valor que ele deu também. Ok? Agora, vai acontecer preços iguais quando f de A for igual a f de B. Função de A é igual a função de B. Então, peguei essa função aqui, igualei com essa função aqui. Passei o T para o primeiro membro e o 1400 para o segundo membro. Encontrei que 150t é 600. Então, T é 4 anos. 4 anos depois, isso vai acontecer. Aí eu peguei esse 4 e substituí uma função f de A. Poderia ter substituído em f de B também, mas eu quis em A. Então, 300 vezes 4, 1.200. 2.000 menos 1.200, 3.200. Né? Então, isso vai acontecer quando o tempo for 4 e o tempo for 3.200. Questão número 30. No retângulo ABCD, o lado AB mede 4B e o lado BC mede 3B. Aí deu o retângulo. Sabendo que a medida do segmento AE é 1/3 da medida de AD, então o perímetro do triângulo ACE é. Aí vem as opções para você marcar. Para você resolver isso, você tem que saber teorema de Pitágoras e perímetro de figuras. Você estuda isso na oitava série ou no nono ano. Então o que eu fiz foi o seguinte: apliquei teorema de Pitágoras. Esse lado aqui mede 4b, aqui mede 3b e aqui eu chamei de x. A hipotenusa ao quadrado, que é o x, né, é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado 9, b ao quadrado é b2, 4 ao quadrado 16, b ao quadrado é b2. 9 mais 16, 25. 25b2 é igual a x2. Então o x é a raiz disso aqui. Raiz do primeiro membro, raiz do segundo membro, dá 5b. Então essa hipotenusa aqui mede 5b. Mas não é isso que ele quer é o perímetro desse triângulo aqui, ó. Correto? Então, o que eu fiz? Eu calculei agora EC de E até C, né? Aqui é A, B, C, D e E. De E até C. Apliquei o teorema de Pitágoras novamente, encontrei que EC mede 2b raiz de 5. Então esse valor aqui, ó, 2b raiz de 5. E aqui falou que era um b. Já que aqui é 3b e aqui é 1b, aqui é 2b. 2b mais 1b dá 3b, que é esse valor aqui. O perímetro é aqui, a soma das medidas dos lados. Então, 1 mais 5, 6. Aí eu coloquei o b em evidência, né? O certo seria colocar o certo seria colocar 2b, né? Porque o 2 é fator comum. Mas aí ele resolveu colocar só o b em evidência. Então você vai lá e marca, né? Mas o correto seria 2b vezes 3 mais raiz de 5. Mas não colocou, paciência, eu vou lá e marco, tá na letra, dedicado. Um abraço, até mais.